Fala pessoal, Vitor Matheus Cigotti, canal de Brasa, lançando mais um vídeo agora, falando do disco novo da Desgraça, Good Times. Pra quem não conhece a Desgraça cai em toda a mitologia de bandas do senhor Victor Brauer. Uma figura que divide opiniões, eu particularmente amo esse maluco. E ele ficou muito famoso por várias outras bandas dele, principalmente a Loop de Loop, ele participou da Show e de mais uma porrada de projeto. O cara é produtor, guitarrista, vocalista, baterista. O cara, assim, eu sinceramente acho que o Victor Brauer descansa carregando pedra. E é impossível, o cara tá sempre lançando coisa, sempre produzindo coisa. Então, eu tive o prazer de agora, no começo do ano, ver um show da Desgraça no Telecim, lá em Florianópolis. E maluco, que show foda que foi aquele! Na moral. Então vamos supor, eu nem sabia que eles estavam com um material novo pra ser feito. Eu realmente acho que eles gravaram isso meio que por agora. Pra quem não conhece, a Desgraça tem o Victor Brauer, o grande senhor Geração Perdida de Minas, na bateria. No baixo, o Felipe Soares, da Mandinho. E no vocal, o Rodolfo Lima. Mano, pra quem nunca ouviu os Trabalhos da Desgraça, eles têm 2 discos, o Madrugada e o Vilão, que são 2 discos muito interessantes, por assim dizer. E são 2 discos totalmente conceituais. O Vilão, que é o primeirão deles, tem uma pegada muito pesada, muito... Sim, bateria metralhadora, às vezes muito intenso, vocal muito ríspido. E todo com esse tema de o que tu trata como alguém ser ruim pra sociedade, ser um elemento não desejado, etc, etc. Enquanto o segundo disco EP que eles lançaram, Madrugada, é, caraca, uma das coisas mais diferentes que eu vi na minha vida, porque é uma fusão de punk e funk carioca com o sotaque nordestino do Rodolfo pesadíssimo, e o disco narra os acontecimentos de uma noite, da meia-noite até 6 horas da manhã. E cara, ouçam, principalmente Madrugada, é incrível. Mas eu não tô falando disso hoje, tô falando do último lançamento deles, o Good Times. Novamente chega a Desgraça lançando um outro disco altamente conceitual, com todo um contexto próprio que funciona dentro dele mesmo. Nesse caso, o Good Times, ele trata de uma... Olha a viagem dos caras. O Good Times trata de uma rádio futurista de 2040, tocando músicas nostálgicas da bela era dos 2010, 2020. Isso é genial! Isso é genial! E o que é mais louco ainda é que o narrador dessa rádio é o Jair Naves. Sim, o Jair Naves, vocalista da Ludovic. Cara, e ele narra a introdução das músicas de faixa a faixa. É maravilhoso. Tá. Depois de toda essa introdução, o disco começa com o Jair Naves fazendo as vinhetas da rádio e pedindo participações de diversos amigos da banda. E logo depois entra o single deles, Tudo Que Você Quiser. E, assim, é uma música lenta, sentimental. Porque todo o conceito desse disco é isso. É uma rádio brega futurista tocando músicas sentimentais com a maior finesse possível dentro das composições. São composições de muito peito aberto. Tudo que você quiser, a faixa que abre, é perfeito para tu começar a sacar qual vai ser a onda. E é interessante perceber, na formação da Desgraça, isso pra mim foi um choque no que eu percebi, é que eles são um trio, um vocalista, um baterista e um baixista. Um baixista. O Felipe, maluco, o cara usa uma quantidade tão absurda de efeito dentro de um baixo que parece que tu tem 15 mil camadas de coisa acontecendo. Não tem uma guitarra lá rolando, mas parece que tem 50 guitarras na gravação. O cara é incrível. E no fim, todo disco ele segue essa
essa estética e esse ambiente criado pelas baterias do Victor Brauer e pelos baixos do Felipe. E embaixo dessa corrente de baixo bateria tá lá os vocais do Rodolfo com todas essas músicas sentimentais e lindas envolvidas. Por exemplo, Tudo Que Você Quiser, tu tem uma balada clássica que faz tu pensar nessas coisas. Depois, pra dar uma quebrada na vibe, entra a Novela, e essa faixa tem um tiquinho especial no final, que eles põem umas maluquices de gravação, que acelera o take e dá toda uma impressão de que aquilo lá era um arquivo corrompido, envelhecido das antigas, barará, barará. Daí depois entra uma das minhas faixas preferidas, mas que é bem atípica, que é Algo Novo. Que é como se fosse uma daquelas músicas de motel anos 80, assim. Do cara dizendo que quer aprender algo novo, porque por eles essa noite nunca vai acabar. É incrível, é incrível. Não, e o melhor é que de faixa em faixa tu tem essas narrações do Jair Naves. Tu tem a narração do Jair Naves. Qualquer pessoa que entrou já nessa função do rock triste BR e ouviu o Ludovic muito bêbado e triste, chorando em casa no quarto sozinho, ouvir a voz do senhor Jair Naves é sempre um alento. E, bom, mas não me estendendo. Depois dessa entra Dia Ruim, que é uma faixa, eu acho um pouco desnecessariamente longa, mas que envolve toda uma reflexão do cara tá parado num dia bem péssimo, e ele sempre tem esse dia péssimo todo ano, e para e observa e reflete sobre o seu futuro, reflete sobre o seu passado e por tudo que aconteceu. É um disco emocionalmente carregado, ele chega a ser caricato, até um pouco brega, mas é a intenção dele, é a intenção do disco, ele foi feito com esse conceito. Depois de Algo Ruim entra Airlander, não sei direito a pronúncia, mas que é uma faixa meio de tiração de onda, meio engraçada, de um casal que se separa e não sabe como fazer a divisão de bens. E, assim, não adianta, depois de eles terem levado um pouco a vibe disso, eles já derrubam de novo com uma faixa spoken word pesadíssima, que é Janeiro. Nessa faixa é um pouco até engraçado, o próprio Jair Naves tira uma onda. Pra quem não conhece, um dos mega hits da Ludovic, é Janeiro continua sendo o pior dos meses, e eles dão uma autotiração de onda nas narrações que ele faz. O que é curioso dessa faixa é que o Felipe não usa muita distorção no baixo. O baixo faz só um acompanhamento para as falas do Rodolfo, e ele acompanhando e falando, barará, barará, refletindo sobre vida, universo, tudo mais, e o papel dele, barará, barará, barará. Pra no final voltar abaixo e bateria como se fosse uma neblina te sufocando depois de todo esse diálogo. E no fim, última interrupção, última fala do Jair Naves, e entra Último Gás. E na moral, Último Gás dá pra tocar na balada. É música baile total. Retoma as fritaceiras que eles fizeram no Madrugada. E caraca, mano, é muito divertido aquele som. Porque tu vê que, porque qualquer momento de reflexão intrapessoal, de sentimento, etc., numa hora vai te render que tu vai se livrar daquilo e tu vai querer se divertir, tocar o terror, e é isso. E Último Gás traz essa impressão, e assim, tu ouve o disco inteiro, são altos e baixos sentimentais, mas são altos e baixos, mas na tristeza, assim, é difícil ter alguma que vai levantar a onda. E no fim, essa é o Último Gás, levanta a onda pra ti. Te deixa assim, depois dessa experiência toda, eu tô mais tranquilo. Mas no fim é um disco lindo, é um disco interessante. A produção foi feita pelo Victor Brauer, então tu tem todo aquele estilo bem clássico de produção do Victor Brauer, de inundação de som. É bem parecido com a produção que ele usou no Vocação, da Loop, do ano passado. É bem interessante, é um disco bem interessante, bem diferente.
Assim, vamos supor, como se tivesse uma banda brega com tudo de distorção, de instrumento, parecendo que tá, sei lá, o Sonic Youth no fundo. É muito legal, muito... Eu achei, assim, a única coisa que eu posso reclamar é que eu achei um pouquinho monótono, mas passa batido. Se tu é do time que não curte nada que sai da mão do senhor Vitor Bravo, não vai ser isso que vai te ganhar, eu acho, mas não custa tentar. E é isso, recebe pra mim um digníssimo 7.8 em relação à sua nota, e era isso. Vamos se retomar semana que vem, é o que tudo indica, com mais lançamentos desse digníssimo senhor do meu país Brasil. Então, beijoca a todos e até mais.